E voltando aqui, né? E a segunda vez que eu fui no inferno, tá? O Senhor, Ele me permitiu, sem eu pedir, tá? Ele quis me mostrar. Ele quis me mostrar como é a entrada. Nessa vez eu fui na entrada, tá? Eu dormi e o Senhor me acordou de madrugada. Quando Ele me acordou de madrugada, eu comecei a orar sentada na minha cama. Ali na oração Ele me arrebatou acordada e me levou lá acordada em espírito, tá? Ele me levou lá acordada em espírito. E um anjo me deu a mão, sem eu pedir, tá? Dessa vez Ele quis me levar. O anjo me deu a mão e me levou numa porta de uma caverna pro lado de fora. Ele era igual um deserto e tinha uma entrada, tipo uma caverna redondinha, assim, de barro, tudo de barro pro lado de fora. E tinha um demônio pro lado de fora, que era um guarda. E ele estava num formato de homem negro, tá? Nesse dia. E quando eu cheguei perto dele, ele começou a abrir as narinas dele, começou a abrir assim, grande, cresceu o nariz dele e começou a abrir assim, para ele sentir o cheiro. Foi muito interessante essa parte, porque ele começou a sentir o cheiro, e ele falou assim: esse cheiro me incomoda, eu odeio esse cheiro. O meu cheiro estava incomodando ele. E o anjo me deu a mão e falou: é o seu cheiro. Eu falei: não é o seu? Ele falou: não. O meu ele já sabe, o seu cheiro incomoda ele. Porque o sangue de Jesus estava sobre a minha vida. Amém? E quando o sangue de Jesus ele está sobre a nossa vida, nós temos o cheiro de Jesus, o sangue, o DNA de Jesus passa a entrar nas nossas veias. Amém? O DNA de Jesus passa a entrar nas nossas veias, e quando isso acontece, o demônio ele odeia o nosso cheiro. Ele falou: você tem um cheiro que me incomoda. Quando ele me viu, ele falou: eu te odeio, o seu cheiro me incomoda, é horrível o seu cheiro. Eu falei: glória a Deus, enquanto eu tiver esse cheiro, né, eu tô feliz, glória a Jesus, enquanto eu te incomodar. E ele falou: eu vou levar você lá porque o Criador mandou eu te levar para te mostrar. E o anjo, o tempo todo de mão dada comigo, nós entramos naquela caverna. Eu, o demônio e o anjo, tá? O demônio não conseguia me tocar, mas ele estava doido para me matar ali. Mas ele não tinha ordem. Ele só toca se Deus deixar. Ele só mata se Deus deixar, se houver legalidade e se Deus permitir, tá? Esse negócio que o demônio tem poder, que é poderoso, irmãos, tira isso da cabeça. Amém? O demônio não tem poder de nada se você não der legalidade. Temos poder para pisar na cabeça dele, porque Jesus nos deu esse poder. Amém? Então nós temos que nos colocar no nosso lugar de cristão, que temos autoridade, que temos poder através do nome de Jesus. Tomar posse dessa autoridade. E entramos naquela caverna ali. Como eu disse antes, ela parece ter cheio de carne, né? A parede parece ser de carne, só que eu entrei num corredor diferente. Ali eu entrei em outro lugar do inferno, que não era aquelas salas. Eu entrei num lugar onde tinha várias gaiolas, cadeias, várias cadeias, tá? E nessas cadeias tinham almas de pessoas presas. Ontem a nossa live foi sobre cativeiros espirituais, lembra? Então eu entrei dentro do inferno na parte de cativeiro espiritual e eu não sabia disso hoje em dia. Então quando eu entrei ali tinha várias prisões. E dentro dessas prisões, paz do Senhor, Cíntia, seja bem-vinda, amada. Dentro dessas prisões tinham pessoas que ainda estão vivas. Só que era a alma delas que estava presa ali, e aqui na terra elas não sabem que tá lá a alma presa, tá? E o demônio falou para mim: tá vendo todo mundo que tá aí? Eles já estão condenados ao inferno, a alma já fica presa aqui. De quem está condenado ao inferno, a alma já fica presa nessas cadeias e nessas gaiolas aqui. E ele deu uma risada horrível, uma risada de satisfação. E eu falei: meu Deus. Aí fiquei olhando assim, eu vi duas pessoas muito próximas a mim, da minha família. E eu entrei em desespero quando eu vi.
aquelas pessoas ali, tá? Eu entrei em desesperos. Uma é da igreja, é cristã, vai à igreja, tá? E a outra não é da igreja. São pessoas muito próximas a mim. E eu entrei em desespero, comecei a chorar. E ele falou, presta atenção, tá? E ele me mostrava aquelas pessoas ali, a alma presa, naquelas gaiolas, naquelas cadeias. E ele falou, todo mundo que está condenado ao inferno, a alma já está presa aqui esperando só para descer. A hora que morrer, a alma vai descer. E eu fiquei desesperada. E ele me tirou daquele lugar e eu queria salvar aquelas pessoas, ele não deixou. E eu tentando salvar, e eu saí de lá. E o anjo me puxou para fora e me tirou. E eu na visão, eu falei, eu vou voltar lá, eu vou me disfarçar e vou entrar lá de novo. E o anjo falou, você não vai conseguir. E eu, na visão, eu coloquei outro cabelo, uma peruca, botei outra roupa, botei um chapéu. E eu fui lá naquela caverna e tentei entrar, só que tinha trocado o demônio que estava por lá de fora, porque eles são muito organizados, tá? Ele trocou de lugar com outro demônio, porque eles têm o turno deles. Aqui os soldados não têm um turno. A troca de anjos no mundo espiritual é às 3 da manhã. Por isso que a oração das 3 da manhã é muito forte, tá? Pega essa chave aqui que é forte, tá? Às 3 da manhã tem a troca de anjos, onde os anjos entram, novos anjos, e saem os que estavam ali na guarnição antes, e a sua oração é recebida muito mais rapidamente, tá? Por isso que às 3 da manhã se fala que a fila é menor. Muita gente dormindo, a gente se sacrifica ali. Às 3 da manhã, a movimentação no mundo espiritual, a troca, tá? E já tinha trocado o demônio que estava ali pro lado de fora daquela caverna. Amém? E eu fui ali, não era aquele, eu falei, ele não vai me reconhecer, porque ele não sabe. Eu estou disfarçada com peruca, com outras roupas, e fui. Só que eu fui sem um anjo, tá? Eu falei, eu vou entrar lá sem um anjo, porque ele não vai me reconhecer, eu vou tirar minhas irmãs de lá, né? E vou sair, tá? E aí eu entrei. Quando eu tava na porta para entrar, ele falou, peraí. E ele sentiu, o nariz dele cresceu, né? Como o do outro. E ele começou a sentir o cheiro. Ele falou, esse cheiro me irrita. Você não é daqui. Por que você tá fazendo aqui? Quando ele falou, você não é daqui, eu peguei outra chave. Porque quem é do inferno e quem não é, eles já sabem, tá? Quem vai pro inferno e quem não vai, eles já sabem. Ele falou, você tem o cheiro do sangue dele, você tem o cheiro horrível. Saia daqui agora. E eu tentei sair correndo para entrar lá para salvar. E ele me puxou pelo braço e queimou meu braço na hora. Que ele me botou a mão e me jogou lá fora. E ele falou, você não é daqui. Você não vai entrar porque você não está presa aqui. Você não é do inferno. Então, nós somos, né? Eu creio na minha salvação e você precisa ter certeza que você vai para o céu quando você morrer. Através dos nossos atos, porque pecados a gente comete todo dia. Eu sou pecadora, eu peco todos os dias, me arrependo, peço perdão. Mas quando um pecado, ele se torna uma transgressão, que é um pecado consciente, aí sim dá acesso ao inferno. A Bíblia fala que vai ter um dia que o Senhor vai olhar e vai falar que não conhece pessoas que pregaram, expulsaram demônios. Ele vai dizer que não conhece, porque são os falsos profetas. Então você declara todos os dias o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua casa. Senhor, me dê um novo DNA, eu quero o DNA de Jesus sobre as minhas veias. Eu quero um novo DNA. Eu passo agora o sangue de Jesus nas minhas portas, nas minhas janelas. Quando os demônios verem, eles não vão ver o suco de uva, mas o sangue de Jesus. Consagra o suco de uva como o sangue de Jesus e faz isso. Você vai ver que na sua casa vai mudar. Amém? Uma vez foi um mês atrás, eu passei o suco de uva aqui nas portas, janela. Meu esposo me ajudou, porque ele é o sacerdote da casa, né? Mas eu passo direto também. Passei o óleo o azeite, né? Consagrado como o fogo do Espírito Santo.
passei na minha casa e fui para o serviço. Uma amiga minha, que não é da igreja, ela falou, a sua casa está com cheiro de Canaã. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Ela falou, a sua casa tem cheiro de Canaã. Eu nunca fui lá, mas ela tem cheiro de Canaã, tá? Eu creio que Deus estava usando ela para falar ali comigo, porque a gente no mundo espiritual, a gente acha que não está acontecendo nada porque a gente não está vendo, mas acontece. Acontece. Os demônios, eles veem como a gente é no mundo espiritual, eles veem. A gente tem uma patente no mundo espiritual. Não adianta ter cargo alto e ter patente baixa porque não ora, não jejua, não louva a Deus, não lê a Bíblia, tá? Eles têm medo quando a gente ora, jejua, lê a palavra, conhece, louva ao Senhor de todo o coração, e isso dá medo neles. Não importa se você não foi nem consagrado na igreja, eles te respeitam porque você tem o cheiro de Jesus, o cheiro do sangue do Cordeiro. Amém? O que importa não é cargo, o que importa não é pegar microfone e pregar. O que importa é a autoridade, você ter patente no mundo espiritual, o Senhor te colocar, te elevar, porque o homem não eleva ninguém, quem eleva é o Senhor. Amém? Autoridade você adquire jejuando. E quando os demônios começam a obedecer a sua ordem através do nome de Jesus, isso quer dizer que você tem autoridade, tá? Como que você sabe que você tem autoridade? Autoridade é quando você dá uma ordem no mundo espiritual, não só a demônios, e aquilo acontece. Quando você ora, eu oro por isso, eu quebro toda a obra de feitiçaria agora, e você vê que a pessoa ali, ela sente mal, e a obra de feitiçaria é quebrada para a honra e glória de Jesus. Isso é autoridade. É você dar uma ordem através do nome de Jesus e aquilo acontecer, tá? Você chamar anjos e os anjos virem te obedecer. Isso é autoridade. São como nossos funcionários. Anjo, vai ali, protege meu filho na escola, em nome de Jesus. E o anjo ir lá e proteger. Você vê que seu filho nem se machuca na escola. Você vê que o anjo protege seu filho, que ele nem fica doente, nem enfermidade vem sobre ele. Eu tenho 3 filhos e eu vou na UPA 2 vezes ao ano se eu for, tá? Porque eu peço todo dia de manhã 3 anjos ao Senhor. E que cada um acompanhe cada filho meu na escola, onde estiver, todos os dias pela manhã. E durante a noite eu peço para esses anjos protegerem eles, para nenhum demônio noturno, nenhuma praga, nenhum terror noturno chegar até eles, tá? Porque eu mexo com coisa pesada. Se eu não orar, meus filhos pagam. Se eu não me posicionar e eu brincar com o Senhor, meus filhos pagam, os demônios vão pegar eles. Não vão me atacar, porque eles sabem onde dói, tá?